Olá pessoal, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre doenças causadas por endoparasitos em aves domésticas. Este assunto faz parte da disciplina Doenças Parasitárias dos Animais do curso de Medicina Veterinária do IFAM. O plano de aula tem o seguinte objetivo: discorrer sobre as principais doenças parasitárias causadas por parasitos internos em aves domésticas e descrever formas de manejo sanitário e terapêutica para a profilaxia de doenças parasitárias causadas por parasitos internos em aves domésticas. Inicialmente, é importante a gente trazer para vocês alguns aspectos relacionados a doenças causadas por endoparasitos em aves domésticas. A gente sabe que quando a gente fala de avicultura, a gente está englobando aí várias espécies, né? A gente está envolvendo aí o frango doméstico, criação de pato, de pavão, de codorna, de picote, né, que no Amazonas é conhecido em outros estados como galinha d'Angola, ganso e outras aves que são trabalhadas também nesse regime, justamente para a obtenção de algum produto ou muitas vezes até para a utilização como animais pet, né, como pet não convencionais. E a gente traz aí para vocês a importância da observação se esses animais estão sendo parasitados. Isso vai variar dependendo do sistema de criação. Nós temos aí a criação de aves, tanto animais que podem ser criados no sistema intensivo, e quando eu falo intensivo, cada dia que passa está tendo um, um movimento de se reduzir a quantidade de animais por metro quadrado, ou animais engaiolados, num confinamento. Animais no regime semi-intensivo, que é animais que ficam presos numa instalação zootécnica num período do tempo e em outro período solto, em piquetes, e animais do regime extensivo. E o parasitismo, ele vai estar também, ele pode também estar relacionado ao sistema de criação. Por exemplo, animais no regime confinado, no regime intensivo, nesse sistema de criação, se eu tenho ali um animal que está com um parasito, a chance dos demais terem esse parasito é muito grande, devido à concentração de animais em um pequeno espaço. E isso pode favorecer esse processo. Todavia, animais em regime semi-intensivo, semi-extensivo e extensivo, ele também pode estar propício a ter contato com parasitos, principalmente parasitos de outras espécies ou em ambientes que o manejo ele acaba não sendo tão favorável. Então é importante a gente entender aí esse sistema de criação e quais parasitos podem estar nesses ambientes. Tá? As doenças parasitárias elas podem gerar grandes perdas econômicas, porque elas podem levar aí a baixa de produção desses animais, podem levar os animais a óbito e também a proliferação ela pode ser muito grande entre os galpões ou entre essas espécies no mesmo ambiente. Então é interessante falar que quanto mais cedo a gente consegue fazer um diagnóstico e realizar a conduta clínica, a terapia, a gente vai diminuir essas perdas econômicas. E normalmente as doenças parasitárias, principalmente endoparasitos, elas vão estar relacionadas a problemas de manejo, como eu comentei na primeira aula. Então aí eu tenho que realizar a correção no manejo sanitário, justamente para reduzir a quantitativo desses parasitos nesse ambiente e eliminar esses parasitos. Todavia é importante que a gente faça aí um manejo nutricional e um manejo genético adequado também, para que eu não possa estar, no caso no manejo nutricional, eu não estar oferecendo o parasito em forma de alimentação para os animais, e no caso do manejo genético, para que se eu utilizo, por exemplo, a troca de reprodutores ou de matrizes, para que esses animais que venham de outros locais, de outras propriedades, eles sejam manejados de maneira adequada para que eles não adentrem a propriedade com
essa doença, né, com esses parasitos. E durante a aula a gente vai estar discorrendo sobre aspectos de etiopatogênese, né, dos eumintos e protozoários, que são os dois principais grupos de endoparasitos em aves domésticas. A etiopatogênese vai envolver é, a etiologia, né, o agente parasitário, vai envolver a principal forma de contágio desse parasito, as espécies que são mais susceptíveis, o local onde esse parasito vai ter tropismo, vai ter uma maior lesão, né, maior causa de lesão. A gente vai estar envolvendo também a sintomatologia, quais os sinais clínicos, quais as anomalias, quais as condições desfavoráveis que esse agente parasitário vai causar no animal. A gente vai discorrer um pouco sobre diagnóstico também, tanto o diagnóstico clínico quanto laboratorial. Falar sobre terapêutica, qual a conduta terapêutica adequada, envolvendo inclusive o manejo profilático dessas doenças parasitárias. Nessas duas imagens a gente pode perceber na imagem superior um sistema de confinamento, né, animais no regime intensivo, com utilização de gaiolas. Percebam que aí nós temos um quantitativo de animais bastante elevado por metro quadrado. Tá? E na figura abaixo, uma imagem típica aí de pequenos produtores, da avicultura familiar, onde nós temos animais caipiras, né, animais coloniais, junto com uma outra espécie também que é bastante utilizada nesse sistema da avicultura familiar, né, que é a galinha da Angola, né, que é a picote, num regime semi-intensivo. E é importante a gente trazer para vocês, antes de falar das doenças parasitárias, um pouco sobre a sintomatologia de doenças causadas por endoparasitos em aves. Não existe um sinal patognomônico que o animal está com presença de endoparasito. Ele vai apresentar sinais clínicos que podem ser condizentes com esse quadro. Mas, por exemplo, o animal vai apresentar apatia, prostração, perda de apetite, má digestão dos alimentos e peso, anemia. Até esses sinais, por exemplo, a gente pode estar suspeitando de outras doenças, né? De doenças parasitárias, de doenças bacterianas, doenças fúngicas, doenças virais e até mesmo algum traumatismo ou alguma lesão neurológica. Então vocês percebam que não são sinais muito característicos. O animal também vai apresentar anemia. A anemia ela vai ser bastante intensa devido a esse parasitismo, afinal tem vários outros animais dentro deste animal, desse sistema biológico. Diarreia, porque a maioria dos endoparasitas eles vão colonizar, eles vão ter tropismo para o sistema gastrointestinal, principalmente a parte entérica. Sinais neurológicos, os sinais neurológicos podem ser uma evolução do quadro, principalmente quando eles estão com uma parasitemia muito grande. Pode ter até, inclusive, liberação de toxinas, dependendo da situação, causando esse quadro de sinais neurológicos. E o estágio de inflamação e infecção secundária, porque eu vou ter ali um processo de gastrite, eu vou ter um processo de enterite, e isso pode predispor a uma infecção também secundária no local, e um quadro inflamatório bastante grave. Então, nas imagens a gente consegue perceber isso. Na imagem superior, por exemplo, um animal, um indivíduo que está ali prostrado, está apático, já está ali não está tão ativo, decorrente desse processo de parasitismo. Na imagem à esquerda, a gente consegue perceber o animal com uma caquexia, com uma perda de peso muito grande. Lembrando que, como eu comentei anteriormente, o animal com essa parasitemia, a presença desses agentes parasitários vão fazer com que não tenha a absorção adequada do alimento que ele esteja consumindo, ingerindo. E isso vai causar essa perda de peso
e de maneira progressiva no animal. Na imagem à direita, inferior, a gente consegue perceber o animal aí com uma grande presença de parasitos na sua, no seu intestino e, inclusive, com a presença aí de um quadro inflamatório bastante grave. Então, mais uma vez, percebam que são sinais bem abertos. Então, só a sintomatologia, só os sinais clínicos, eles muitas vezes não são suficientes para se fechar o diagnóstico, principalmente no exame clínico. Mas eu posso estar, dependendo da situação, principalmente se for animais adultos, eu consigo já estar encaminhando e realizando um diagnóstico mais fiel à situação. Por isso que é importante a gente fazer esse exame clínico de maneira adequada, tá? Não só o exame clínico do plantel, mas também do indivíduo. Então a gente pode ter aí grandes produções no mesmo galpão com 10 mil animais, por exemplo, e é importante fazer a inspeção no local, escolher alguns animais para fazer esse exame, para fazer essa triagem e, em cima disso, buscar aí um diagnóstico dessa enfermidade que o animal esteja apresentando. E o exame clínico de maneira geral. Então, eu vou fazer ali a observação, a inspeção à distância, né? E vou fazer o exame físico de perto, fazendo a palpação desse animal, fazendo a inspeção em todo o seu corpo, buscando indícios de alguma doença. Então, essa parte semiológica é extremamente importante. Além disso, é importante que a gente converse com o proprietário para que ele traga informações para a gente em relação a possíveis sinais clínicos silenciosos que a gente não vai observar ali no exame físico. Perguntar se os animais estão vermifugados, qual tipo de alimentação utilizada, quais doenças ele já teve no plantel, se ele fez o manejo sanitário de maneira adequada, se adentrou animais diferentes no plantel nos últimos dias. Então, toda essa investigação no exame clínico é extremamente importante para se fechar o diagnóstico. Como diagnóstico diferencial desses endoparasitos, primeiro que a gente, dentro das doenças parasitárias, eu posso ter o diagnóstico diferencial. Posso suspeitar ali de eumintos, seja nematódeos, cestódeos, trematódeos ou protozoários. Então, as próprias doenças parasitárias podem ser diagnóstico diferencial. Todavia, eu posso estar suspeitando também de outras doenças, como gastroenterites bacterianas, por doenças virais, traumatismos, doenças neurológicas, que eu posso estar ali no meu portfólio de diagnóstico quando eu estou realizando esse exame físico. Além disso, outras doenças, como micotoxicoses, também podem ser levadas em consideração. Mas, para se fechar um diagnóstico de endoparasitos em aves, é importante que a gente faça o exame coproparasitológico. Como eu comentei anteriormente, a maioria desses agentes parasitários eles vão estar presentes no trato gastrointestinal e o exame coproparasitológico é bastante fiel para conseguir obter esses resultados. Muitas vezes, dependendo da situação, esses agentes eles podem até ser vistos a olho nu. Então, eu posso fazer um exame direto, através de uma lupa, através do microscópio, para observação desses animais adultos. Só que, muitas vezes, a gente não consegue observar esses animais adultos, a gente só vai conseguir observar apenas ou ovos ou oócitos. Ou cistos, desculpa, tá? Ou ovos ou ocistos. Então, as técnicas que a gente pode estar usando aí, a técnica de Willis, tá? Que é o método de flutuação, de OPG. Então, a gente pode estar observando ali tanto ovos de eumintos, quanto oocistos
de protozoários. Tá? Dependendo da situação, em protozoários eu posso estar utilizando aí colorações ou tinturas, que aí eu consigo fixar e observar melhor esses agentes. Algo que dá para ser feito também a nível de diagnóstico é a necrópsia parasitológica. Então, alguns indivíduos ali que vieram a óbito, eu posso estar realizando essa necrópsia e observando os sinais e as alterações patológicas, macroscópicas desses indivíduos e, inclusive, eu posso estar encaminhando também para exame histopatológico. Outro exame que a gente consegue fazer é o PCR. Para protozoários, inclusive, já tem alguns protocolos de exame desse tipo. Em relação à terapêutica, a gente traz aí algumas sugestões de utilização em doenças causadas por endoparasitas em aves, dividindo aí, obviamente, em eumintos e protozoários. Então é muito comum, gente, o produtor, por exemplo, chegar e falar: meu animal está com verme. Então ele acha que verme é tudo, né? Toda espécie é verme. Mas não. É importante a gente conseguir definir no diagnóstico aí se é euminto, se é protozoário, para que a terapia seja adequada. Porque, por exemplo, um fármaco que serve para o tratamento de protozoário, ele não necessariamente vai servir para o tratamento de eumintos. Tá? Então, aí, em relação à terapia, utilização de antieumínticos, a gente tem aí uma sugestão de utilização de albendazol e mebendazol para nematóides e cestódios. Lembrando que esses dois fármacos eles são de amplo espectro, então eles conseguem realizar aí uma terapia bastante ampla, dependendo da situação, até mais de uma espécie de eumintos, tá? Desses dois grupos, inclusive. Mas se eu consigo fechar o diagnóstico apenas para nematóides, a gente pode estar utilizando aí a piperazina e o levamisol. Lembrando que o levamisol ele pode estar também realizando a terapêutica bastante efetiva para eumintos pulmonares. No caso de protozoários, o fármaco que é mais utilizado aí, historicamente são as sulfas, o grupo das sulfas, com destaque aí da sulfametoxazol, sulfadiazina, e muitos desses vêm associados com trimetropina. Outros que podem ser utilizados também é o metronidazol, dimetrizol, lazalucida de sódio, decoquinate e o diclazuril. A cada dia que passa, a indústria está criando, né, e produzindo novos fármacos. E na indústria de antieumíntica e também de protozoário, de anticoagulostáticos, eles acabam surgindo, né? Acabam colocando vários fármacos novos no mercado. Tá? Então é bom a gente sempre estar se atualizando também. Em protozoários, a gente também pode estar lançando mão de utilização de vacinas com oocitos atenuados. Tá? Então é uma opção que já tem aí para o produtor, mas é importante a gente verificar a eficácia dessas vacinas. Na terapêutica, normalmente se faz a administração desses fármacos ou na água de bebida ou nas rações. Porque imagina ter que pegar animal, né, fazer a contenção física de animal para administrar esses fármacos. Então, normalmente se recomenda ali o animal fica algum tempo em jejum hídrico, e aí se faz a administração na água de bebida, fazendo com que todos os animais tenham e recebam esses fármacos. E aí é importante, mais uma vez, verificar o regime de criação desse produtor, o sistema de criação, tá? Para que a gente faça de maneira adequada esse tratamento. Algo importante para as doenças parasitárias é a profilaxia, aí com as medidas de biosseguridade ou biossegurança, como vocês vão encontrar na literatura. Então, só aí de maneira geral, é importante se evitar a superpopulação, manter limpo o ambiente,
aí eu consigo reduzir, né, principalmente o ciclo biológico do parasito. A drenagem do terreno, é oferecer água limpa e tratada para esses animais, realizar a troca de cama do aviário, remoção das fezes, quarentena de aves novas que vão entrar esse plantel, controle desses animais silvestres que vão estar adentrando no local, se evitar esse contato. Tá? Então, quando eu falo controle, não é para exterminar, né? Não é para realizar o abate desses animais silvestres, mas sim evitar que esses animais silvestres adentrem esse galpão, por exemplo, e tenham contato com esses animais no meu plantel. Tá? E treinamento da equipe. Isso é fundamental porque, principalmente, para se fazer o diagnóstico e a terapia de maneira adequada. Porque não adianta nada a gente saber o fármaco a ser aplicado se esse fármaco é administrado e aplicado de maneira inadequada. E por fim, algo importante é o controle dos hospedeiros intermediários. A gente sabe que é um desafio, principalmente em animais em regime semi-intensivo ou no regime extensivo, mas vocês vão ver, em decorrer das doenças, quando a gente for explicar sobre as doenças parasitárias, que muitas delas têm ali hospedeiros intermediários, como baratas, insetos, moluscos, moscas, e estes podem estar mantendo essas espécies parasitos no ambiente e o animal pode estar tendo contato com elas, causando aí a doença parasitária. E após discorrermos um pouco sobre a parte da sintomatologia, terapêutica e manejo profilático de doenças parasitárias, vamos falar um pouquinho sobre as doenças propriamente ditas, e começando pela ascaridiose. A ascaridiose é uma doença parasitária bastante comum em aves domésticas. Tem como agente etiológico a Ascaridia galli. As espécies mais acometidas são o frango, o pato e o ganso, e a sua localização vai estar apresentando tropismo principalmente no intestino, dando ênfase aí ao intestino delgado. A Ascaridia galli, ela tem um ciclo biológico que a gente chama de ciclo direto. Ou seja, o animal consome aí ou os ovos ou o animal adulto e esses agentes parasitários, esses espécimes, eles vão povoar o trato entérico desse animal. Com isso, o animal vai estar liberando ovos nas fezes e esses ovos eles vão ou estar aí se transformando em um animal adulto e sendo ingerido novamente, ou a ingestão desses ovos por esse animal. Então é um ciclo bem linear, um ciclo bem direto. E nessa ingestão, normalmente ocorre a ingestão de L2. Tá? Essa larva, ela também pode estar povoando aí o lumen intestinal, como eu comentei anteriormente, ocorre essa invasão dessa mucosa intestinal. Com isso, nessa sintomatologia, o animal ele vai apresentar já um processo inflamatório. Então vocês estão vendo aí que de maneira bem geral os sinais clínicos, né? Apatia, anemia, prostração, perda de apetite, perda de peso, diarreia. Esse processo de diarreia ele se dará devido à enterite, a esse processo inflamatório nesse local. Com isso, por meio desse processo inflamatório, ocorrerá a irritação da mucosa intestinal, a dilatação abdominal, vai ocorrer o aumento de produção de gases e também devido à presença desse agente parasitário no local. Com isso, essa doença ela acaba tendo uma característica bem importante que é a obstrução. Vocês percebam pela imagem, a gente tem ali uma parasitemia bastante grave, um quantitativo bastante alto de animais, com presença inclusive de obstrução dessas alças intestinais. Isso pode estar causando aí um quadro bastante de dor para o animal também, né? Inclusive,
pode ocorrer a ruptura dessa mucosa intestinal. E esses animais podem estar livres aí na cavidade abdominal, e inclusive pode ser encontrado até animais adultos ou ovos em ovos de galinha. E isso acarreta inúmeros problemas para a produção, né? Tem perdas econômicas e, obviamente, esse alimento não deverá ser consumido. Como vocês podem ver na imagem superior, aí um ovo de galinha com a presença de um espécime adulto de Ascaridia gallia. E com isso, o animal pode apresentar esses quadros de apatia, anemia e prostração e, infelizmente, via óbito. Então, eu falei até de maneira bastante detalhada como ocorre esse processo etiopatogênico, mas vocês vão perceber que em outras espécies nematódeas também vai apresentar essa mesma situação. Então, esse quadro inflamatório de irritação da mucosa intestinal, ela vai estar presente também em outras doenças que vai causar o processo de enterite e pode levar, inclusive, o animal a óbito. Uma coisa que pode ocorrer também é a infecção bacteriana secundária, dependendo da situação. Tá? Hemorragias locais. Então, esse quadro de diagnóstico é extremamente importante, como eu comentei anteriormente. Então, pode-se fazer o coproparasitológico ou essa necrópsia patológica para estar definindo a espécie em questão. Outra doença que é bem parecida com a ascaridiose é a heteraquiose, causada pelo Heterachis gallinaro. Ele também vai ser seu ciclo biológico por ciclo direto. As espécies mais acometidas é o frango, peru e o ganso, só que a localização normalmente vai estar no seco, a presença desse agente parasitário. A sintomatologia é bem parecida com o que a gente observa em Ascaridia. A apatia, anemia, prostração, perda de apetite, peso, diarreia, má digestão dos alimentos, dilatação abdominal, todos decorrentes desse quadro inflamatório. Só que o Heterachis gallinaro, ele tem uma peculiaridade que ele pode estar carreando aí o Stomonas, causando a estomoníase, que é um protozoário que mais para frente, quando a gente for falar de protozoário, a gente vai estar citando um pouquinho sobre ele. Tá? Diagnóstico, mesma coisa, coproparasitológico e necrópsia patológica. Outra doença parasitária bastante importante é a capilariose, causada pelo agente do gênero Capillaria. Tem várias espécies, né, de capilária. As espécies mais acometidas é o frango, o peru e o pombo, e a localização no intestino delgado. Também eu tenho aí um ciclo direto, onde os animais vão estar ingerindo aí, por exemplo, a larva, tendo aí a invasão da mucosa intestinal, penetração dessa mucosa intestinal, um quadro de enterite e ulceração, e infelizmente o animal pode vir a óbito. A capilária, ela tem um detalhe que os animais adultos não são tão grandes, né? Então, a olho nu, muitas vezes o diagnóstico ele não é tão adequado assim, tá? E o quadro sintomatológico ele é bem parecido: apatia, anemia, prostração, perda de apetite, peso, diarreia, má digestão dos alimentos, dilatação abdominal. E a capilária, ela tem uma observação bem importante. Muitas espécies silvestres, elas podem ser acometidas por esse gênero. Então, animais que têm contato com animais domésticos que têm contato com animais silvestres podem ser mais prevalentes que animais confinados. E o diagnóstico coproparasitológico, necrópsia patológica. Lembrando que a gente tem que fazer esse manejo de evitar, né, esse contato de animais silvestres com animais domésticos, justamente para evitar essas doenças. A outra doença é a parasitária de importância na avicultura, é a tetramerose. Ela é causada pelo gênero Tetrameres. As espécies mais acometidas é o frango doméstico. E a localização normalmente é no proventrículo.
Seu ciclo, é, ele normalmente tem aí uma barata como hospedeiro intermediário. Essa barata tem a presença de larvas infestantes e o contato e a ingestão dessa barata com essa larva infestante, ela vai fazer com que o animal fique doente e com isso o animal vai estar defecando, né, esse agente e mais uma vez a barata sendo infestada, fazendo aí um ciclo através desse hospedeiro intermediário. Como sintomatologia, aí, o animal vai ter apatia, anemia, pastação, perda de apetite e peso, diarreia, anemia, emagrecimento, e vocês percebam aí um quadro inflamatório que o tetrameres causa no animal. Diagnóstico copoparasitológico e a necrópsia patológica. Outra doença parasitária que acomete aves domésticas é a cigamunose. Ela é causada pelo agente etiológico Cigamus trachea, tendo como espécies mais acometidas domésticas o frango, o peru e o pombo, e ela tem também relatos em fazão, por exemplo. E a localização, normalmente ela está ali na região da traqueia. E por que essa doença parasitária ela é interessante? Porque ela vai causar ali um processo respiratório. Ela é uma doença parasitária respiratória em aves. O seu ciclo, ela tem aí as minhocas envolvidas ali como hospedeiros de transportes, né, paratêmicos, e essas larvas elas permanecem viáveis muitas vezes até por 3 anos encapsuladas nesses músculos dessas minhocas. Então tem uma presença, dependendo da situação, a gente consegue ter uma sobrevida muito grande desses animais. Além das minhocas, outros invertebrados eles também podem servir como anfitriões, né, como hospedeiros dessa espécie, tá? Incluindo aí os caracóis e as lesmas. A cigamunose ela tem um ciclo trato gastro, intestinal, sangue e pulmões. Como que ocorre isso? O animal, a ave, vai ingerir esse ovo, ou a L3, ou hospedeiro de transporte, né? E vai ocorrer a invasão nesse epitélio intestinal. Com isso, eu vou ter a entrada e a migração via circulação dessas larvas e adentrando, inclusive, a circulação via porta, indo para o pulmão, invadindo os brônquios e a traqueia, apresentando os sinais clínicos. Então, como vocês percebam aí na sintomatologia, o animal vai ter sinais respiratórios. Tá? Então, o animal ele vai ficar com tosse, com o bico entreaberto, pescoços esticados, tentando reter o ar, falta de ar, vai tentar tirar, como se querendo tirar algo do bico, sacudir a cabeça para se livrar dos animais, rouquidão, alteração no canto. Então, todos esses sinais eles vão ser bem característicos dessa doença, tá? Parasitária. Além disso, a gente vai estar observando aí sangue na comissura do bico e até a morte por sufocamento devido ao excesso de muco produzido no local. A cigamunose ela pode ter como diagnóstico diferencial infecções respiratórias. Tá? Então é importante a gente tentar fazer esses exames, esse diagnóstico de maneira adequada. Então, como diagnóstico, a gente pode estar fazendo o coproparasitológico e também fazer uma investigação respiratória. Tá? Dependendo da situação, a gente pode estar lançando mão de exames que vão estar envolvendo aí o trato respiratório desse animal. Tá? Outra doença interessante e importante na avicultura, nas doenças parasitárias de aves, é a oxipirurose. A gente tem como agente etiológico a Oxypura mansoni, que vai cometer principalmente o frango doméstico. E veja que interessante, a localização dessa doença, desse agente parasitário, vai ser na região do globo ocular.
Em relação ao ciclo biológico, depois de mais ou menos 30 dias no hospedeiro, as fêmeas dessa espécie vai depositar os ovos aí nesse saco conjuntival, no globo ocular, e às vezes, inclusive até nos seios nasais e no conduto lacrimonasal. E aí, esses ovos eles podem chegar até a faringe e serem deglutidos até o intestino e liberados nas fezes. Aí, com isso, essa espécie ela vai ser ingerida por baratas que vão atuar como hospedeiro intermediário e se desenvolver larvas nessa barata também. Com isso, o animal vai estar ingerindo, a galinha, né, o frango doméstico vai estar ingerindo essas larvas, né, essa barata, e fazendo com que tenha aí o ciclo contínuo dessa espécie causando essa doença parasitária. Com sintomatologia, a gente observa aí sinais oftalmológicos, né? Então eu tenho ali um processo inflamatório no local, no globo ocular e no trato respiratório superior, sendo o diagnóstico feito por exame físico, então o exame físico oftalmológico, e nessa região é extremamente importante. Dependendo da situação, até dá para observar no copro parasitológico esses ovos também. Então é uma doença que não é tão comum, mas ela é bastante importante para que vocês conheçam. Outra endoparasitose é a railietinose, causada pela Railietina tetragona, tendo como espécies mais acometidas o frango e o peru, com localização principalmente no intestino delgado. O ciclo biológico dela, ela tem envolvidos aí a liberação de progótides grávidas nas fezes, após o animal estar infestado. Aí com isso, moscas, formigas, caravejos, elas podem servir como hospedeiros intermediários e por meio da ingestão desse inseto, o animal ele acaba sendo infestado por esse agente parasitário. O animal vai estar apresentando aí um quadro inflamatório, né, nessa região, uma enterite, causando apatia, anemia, prostração, perda de apetite e peso, diarreia, má digestão dos alimentos, dilatação abdominal. E o diagnóstico é por meio do copo parasitológico e também por necrópsia patológica. A himenelopíase, ela é uma endoparasitose que acomete também aves, causada pelo gênero Hymenopes. Tem várias espécies que acomete principalmente frango, pato e ganso, tendo aí como localização a região do trato gastrointestinal. Como sinais clínicos, o animal ele vai estar apresentando aí apatia, anemia, prostração, perda de apetite, peso, diarreia, anemia e emagrecimento. No seu ciclo biológico, essa espécie ela vai estar acometendo os animais, principalmente pela ingestão de larvas, tá? Ou pelo ciclo indireto, que tem aí como hospedeiro intermediário insetos, minhocas, formigas, besouros e até lesmas e moluscos que podem estar sendo parasitados. Como diagnóstico, o coproparasitológico e a necrópsia patológica são importantes. A filoftalmíase, causada pelo Philophthalmus gralli, acomete principalmente frango e o pato. Essa doença é uma doença bem interessante, que o homem muitas vezes vai estar envolvido também neste processo. E vejam que interessante, a localização dessas espécies vai estar principalmente aí na região da conjuntiva ocular. Tá? Então nós temos nessa imagem o processo de ciclo biológico dessa espécie. Então nós temos aí a presença de ovos embrionários, contendo aí o miracídio, né, desenvolvido na água. Esses miracídios vão eclodir com esse contato e penetrar no hospedeiro intermediário, né, no músculo, por exemplo. Essas cercárias vão ser liberadas no ambiente e o hospedeiro vai se infectar pela ingestão dessa metacercária, causando aí essa presença dessa doença
com o adulto nessa região do olho. E é interessante que essa espécie ela tem ventosas, onde ela fica bastante inserida e nesse local. E vocês percebam nessa imagem, esses asteriscos, cada asterisco desse é uma espécie no local, na região ocular. Então, como sintomatologia, a gente observa aí a congestão e erosão nas conjuntivas, a presença de conjuntivite, com lacrimação persistente e edema periocular. Como diagnóstico, o exame físico é extremamente importante e também a microscopia, a observação dessa espécie no microscópio. E como conduta clínica, eu posso estar fazendo a retirada manual com a pinça, então com uma gaze, com solução fisiológica, desses parasitos nessa região ocular. Outra doença parasitária é a tifilocoelomose, causada pelo Typhlocoelum cucumerinum, tendo como espécies mais acometidas aí o frango doméstico e tendo como localização a região da traqueia. E veja que esse trematóide ele pode ser observado inclusive através do exame físico, através da incidência de uma luz no local. Então é um diagnóstico por imagem aí a ser observado. Essa espécie ela vai causar um processo inflamatório muito grande no local, tá? Que pode estar causando aí uma lesão nessa região, causando hemorragia, causando a liberação excessiva de muco e predispondo aí ao óbito do animal por insuficiência respiratória. Então, como diagnóstico, o exame físico é extremamente importante e, se for o caso, dependendo da situação, a gente pode estar fazendo também aí uma necrópsia patológica para estar fechando o caso quando eu tenho um acometimento muito grande do rebanho. Agora vamos falar sobre uma doença bem importante para a produção de perus, que é a estomoníase ou estomonose, que tem como agente etiológico Stomonas meleagrides, que vai cometer principalmente o peru, e como localização tem aí na região gastroentérica, envolvendo também o fígado. Como vocês podem ver, o ciclo biológico dela está envolvido bastante o Heterax, tá? Que a gente estudou anteriormente lá na parte de eumintos. Esse Heterax ele pode ter a presença aí da Stomonas, tá? E pode estar sendo ingerido pelo peru, esses ovos desse verme secal com a presença da Stomonas. E é interessante que, por exemplo, após a eclosão, os trofozoídeos eles vão ser liberados e vão invadir a parede do seco, causando essa ulceração e uma necrose bastante intensa. Esses parasitas eles vão perder os flagelos e vão adquirir uma morfologia ameboide, migrando assim para o fígado por meio de vasos sanguíneos, como vocês podem perceber aí nessa imagem superior. E no fígado também vão induzir a formação de focos necróticos, e esses focos eles têm essa característica circular, como vocês vejam, vocês conseguem observar na imagem inferior. Os Heterax eles vão ingerir esses trofozoídos que vão se multiplicar nas células intestinais no nematóide, e em seguida vão invadir o ovário do nematóide, penetrando no oocisto, contaminando o ovo. Também vai parasitar o sistema reprodutor do nematóide macho, podendo ser transmitido durante a cópula, ou seja, tem aí uma infecção do macho para a fêmea do Heterax. E aí, com isso, a ave vai ingerir os ovos do Heterax parasitado pelo Stomonas meleagrides, permanecendo aí, inclusive, viáveis no solo por anos.
E aí, anelídeos também, é interessante esse ponto, podem ingerir esses ovos de Heterácteos galinário, sendo aí um hospedeiro paratênico, e por sua vez ser ingerida pelas aves. Então é um ciclo bastante complexo, mas que acaba acarretando sinais clínicos bastante severos no animal. Então o animal ele vai apresentar, como vocês viram anteriormente, né, na imagem, ele vai apresentar uma hepatite com essas lesões de necrose e degeneração dos tecidos. A superfície parênquima também vai estar alterada, o contorno mais ou menos circular e coloração amarelada ou verde amarelada. Então é um quadro de hepatite bastante grave. Além disso, o animal vai apresentar essa enterite secal, com espessamento da mucosa, né, o processo inflamatório, de hipertrofia, ulceração no local, formação de núcleos, inclusive núcleos gaseosos, como descrito aí por Gardiner, 1988. E essa diarreia ela vai apresentar um odor fétido, com colorações que vão variar aí do verde até o amarelado, e o conteúdo secal vai estar bastante desidratado, endurecido, com o aspecto de leite coagulado, né? Com o aspecto de uma coloração mais esbranquiçada. Então é um quadro de enterite bastante grave no local. Como diagnóstico, o copo plastológico pode ser realizado, uma necrópsia patológica e também, dependendo da situação, aí, um histopatológico para saber a gravidade também dessas lesões, já que esse processo inflamatório é bastante grave. Então, eu até falei um pouquinho mais sobre estomoníase, estomonose, mas é importante que vocês absorvam esse conteúdo, já que é uma doença que acaba sendo um pouquinho mais complexo a sua apresentação, ok? Próxima doença é a coccidiose. Coccidiose também conhecida como eimerose. Ela tem como agente etiológico o gênero Eimeria, só que existem inúmeras espécies descritas, né? Aí tem algumas do Franco e algumas do Peru. E também pode ser encontrado em outras espécies domésticas, em aves silvestres, tendo como localização principalmente na mucosa intestinal, tá? No intestino. Então, como que pode estar apresentando esse processo no seu ciclo biológico? Então, tem esse processo aí de povoamento, né, da Eiméria, tendo aí invasão do epitélio intestinal. Com isso, vai ter a geração aí de merozoídos, ruptura de células intestinais, então aí já começa aí o quadro inflamatório com a destruição do epitélio intestinal. Com isso, há o repovoamento no local, a produção de oocistos, a ulceração da mucosa e a apresentação da sintomatologia, que é a diarreia. Além disso, eu também vou ter um quadro hemorrágico no local, como vocês conseguem observar bem nessas imagens. Então, aí como sintomatologia, vocês observem que o animal vai apresentar depressão, baixa conversão alimentar, anorexia, diarreia variando de sanguinolenta aquosa a escura, uma enterite sanguinolenta, má absorção de água, má digestão e reabsorção de alimentos. Como diagnóstico, pode-se fazer também um copo parasitológico, uma necrópsia patológica ou histopatológica. Então, é uma doença que tem uma alta prevalência, o produtor tem que estar bastante atento para a presença de Eiméria no seu lote e para que se faça realmente uma intervenção rápida. E para finalizar a aula de hoje, falar também citando, né, sobre outras doenças causadas por parasitas internos e aves domésticas, aí causada por eumintos, a estrongiloidíase, que é causada pelo gênero Strongyloides, e suas apresentações clínicas e de etiopatogênese é bem parecida com
a ascaridíase, com o ascaris. A davaineose e a teníase aviária, que ambas são bem características e bem parecidas com as causadas por outros cestódeos. E citando aí protozoários que causam doenças parasitárias internas em aves, a criptosporidiose e a giardíase, que ambas são bem parecidas com o que a gente viu lá em eimeriose e estomonose. Tá? Então, um quadro inflamatório na região entérica desses animais. E a gente finaliza a aula de hoje trazendo as referências e a leitura recomendada. Tá? Sugiro que vocês leiam os capítulos dos livros que desenvolvam o tema de endoparasitose em aves. Vocês sabem que é bastante importante ler a parte teórica, que a gente traz as principais doenças, e é importante que vocês embasem isso com o material que está sendo exposto para vocês, tá? E finalizo aí com uma fala da Cora Coralina, que ela diz que o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Então eu desejo isso para vocês, tá? Sucesso e bom estudo aí sobre endoparasitose em aves.